Agora eu quero passar a palavra para a nossa secretária executiva, Maíra, para ela dar uma palavrinha com a gente. Contigo, Maíra. Oi, pessoal, boa tarde. Eu peço desculpa não colocar a câmera, que eu estou em deslocamento, mas acho que no finalzinho eu consigo para as perguntas, tá de câmera. Aí eu só estou com a internet 3G. Então, eu queria desejar primeiramente boa tarde a todos e todas aqui presentes. Então, em nome da equipe da nossa Fundação de Apoio da UFPE, a FAD, quero agradecer a presença de todos presentes, tanto nossos funcionários da Fundação, sede, como nossos colaboradores que, porventura, estejam aqui presentes. Então, eu queria também dar um muito obrigada ao doutor Danilo, que aceitou, né, dar essa palestra, gentilmente, mesmo com todo o trabalho, né, que ele vem enfrentando desde o início da pandemia, atuando nos hospitais, em linha de frente na Covid. Então, com certeza, né, essa live a gente vai sair mais consciente, e eu já tive, assim, já assisti algumas palestras do doutor Danilo, e com certeza vocês vão gostar muito, é muito boa. Então, obrigada, Danilo, e passo para a Giovana aí para continuar a programação. Obrigada, Maíra. Doutor Danilo, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. Bem, entrando no nosso assunto agora, infelizmente a gente está chegando à marca de 500 mil mortes no nosso país. E no mundo essa doença já matou quase 4 milhões de pessoas. É muita gente. Infelizmente, é uma realidade triste que a gente está vivendo, né? E trazendo para a realidade do nosso estado, já são quase 17 mil mortos. A gente fica extasiado, assim, parece que a gente não se acostuma com as mortes, mas ao mesmo tempo, todos os dias a gente tem esse tipo de notícia, né? Então, doutor Danilo, a nossa equipe separou algumas perguntas para, junto do senhor, que tem mais afinidade com o assunto e está no dia a dia aí na linha de frente, a gente separou algumas perguntas para entender melhor como é que a gente pode se prevenir e também como proceder em caso de contágio. A gente sabe que a Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus e que o contágio se dá através do contato com pessoas infectadas, também através do contato com superfícies contaminadas, seguido da mão sendo levada ao rosto, né? E também através do ar. Às vezes a pessoa sem máscara, ela tosse em algum lugar, espirra em algum lugar, e aí na sequência outras pessoas passam por ali. Dependendo do tempo, né, e do peso dessas gotículas, a gente também pode ser contaminado dessa maneira. Confere, doutor, essas informações? Sim, Giovana. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite, mais uma vez. A professora Maíra tem sido uma parceira importantíssima ao Hospital das Clínicas, né, nessa fase, com todo o pessoal do NUPIT e demais instituições, né, na celeridade de entrega de resultados de exame de RT-PCR. Então, foi um grande desafio para mim assumir a vigilância de saúde do HC durante a pandemia, e ter esses parceiros tem sido um grande conforto, uma grande ajuda. Então, acho que o mínimo que a gente pode fazer é colocar à disposição de vocês para qualquer informação, qualquer dúvida. Gostei muito da sua fala. A gente não pode se acostumar com esse número de óbitos. A gente tem que todos os dias ficar impactado com isso. Nós já temos hoje referências internacionais de que programas de governo e programas de saúde pública mais bem efetivados trariam melhores resultados. Então, a gente precisa realmente ficar chocado com esses números crescentes. E, assim, como você colocou, né, a principal forma de contágio é o contágio direto, de pessoa a pessoa. Cada vez mais se prova. No início, surgiu uma grande discussão, né, pelo tempo de permanência do SARS-CoV-2 em superfície. Diversos estudos comparavam o tempo do vírus nas diversas superfícies, em papel, plástico, na máscara, e cada vez mais se vê que a principal forma de transmissão é contágio direto. Algumas pessoas infectadas, elas podem passar diretamente para outras, ou através de gotículas, em algumas situações específicas, aerossóis. Essas partículas virais podem ficar dispersas no ar. Né? Tem um raio de dispersão em torno de 2 metros. Então, quando a gente vai estudar literatura internacional, então eles colocam muito o OMS, o CDC, 6 fits, né, que equivale a 1,8 metros. Então, eu me sinto mais confortável com essa distância de 2 metros. 1 metro, para mim, na minha opinião pessoal, é pouco. Então, esses 2 metros eu consigo ter uma zona de segurança maior. E no caso da produção de aerossol, por exemplo, quando você vai entubar um paciente, fazer aspiração de via aérea, você coletar o suave, essa partícula ela é eliminada num tamanho menor
e aí ela fica suspensa no ar por mais tempo, eu falo assim, 2, 3 horas. Por isso que nesses momentos, né, em que vai se fazer, né, algum procedimento que gera aerossol, deve-se usar um EPI, né, equipamento de proteção individual adequado, que é aquela máscara N95. Entendi, doutor Danilo. Agora, já sobre a doença em si, a gente vê que muitas pessoas não sabem diferenciar os sintomas da doença, né? Às vezes a pessoa tem uma sinusite ou tá pegando um resfriado, ela já confunde com Covid. Existem algumas diferenciações que possam trazer para a gente uma clareza maior sobre quando pode ser Covid e quando é outra coisa? É interessante que, né, as possibilidades de apresentação clínica da COVID são muito variadas, né? Desde indivíduos assintomáticos, você faz o exame, o teste da positivo, o indivíduo não tem sintomas, né? Oligossintomáticos, poucos sintomas, até formas atípicas, né? Quadros diarreicos exclusivos, sem quadro respiratório. Classicamente, a gente tem febre, sintomas respiratórios, dor de garganta, tosse seca, essa alteração de paladar e olfato. Algumas pessoas têm, outras não. Tem uma característica do vírus, ele tem tropismo por um receptor, né, o ACE2, receptor da enzima conversora de angiotensina. Esse receptor está presente em várias células do corpo. Então, essa possibilidade, né, da penetração do vírus nessa célula do receptor permite uma gama muito variada, né, de formas clínicas. E isso, diversos fatores influenciam, como questões imunológicas do indivíduo, questões genéticas, né, como o indivíduo apresenta um status em relação à boa saúde. Então, tudo isso varia muito. Atualmente, nós temos uma rede de testagem muito boa. Então, na suspeição clínica de Covid, deve fazer o teste, né? Antigamente não, alguns poucos anos já nos países mais desenvolvidos, temos os hospitais de referência do país, quadros respiratórios fazia, né, com suave nasal, e você tinha um painel molecular viral. Eles tinham ali elencados os principais vírus respiratórios e isso era testado. Então, provavelmente, o SARS-CoV vai ser incluído nesse painel viral, né? Nesse país. A gente espera que, com esse crescimento tecnológico, a gente possa também ter isso aqui, nos nossos hospitais, né, no Brasil e em Pernambuco. Entendi. Doutor Danilo, com relação aos sintomas e ao que é orientado para a gente, claro que a gente sabe que a COVID é uma doença nova e que conforme a ciência vai descobrindo como que ela se desenvolve, novas orientações vão surgindo. Mas eu me lembro bem que desde o início da pandemia, as orientações sobre qual é o momento correto para se procurar um médico, um hospital, elas variaram. Eu lembro que certa vez eu escutei, você tem que procurar um médico quando você tiver com muita febre. Só procura quando sentir falta de ar. E aí depois mudou, procura quando sentir qualquer coisa que possa ser Covid. Como que a ciência está entendendo agora e qual é a orientação do senhor? Ótima pergunta. Nós vivemos diferentes momentos, né, dessa pandemia, desse enfrentamento. É interessante entender que nos momentos de pico, né, nós estamos saindo de um desses momentos, graças a Deus, mas nesses momentos, no maior número de casos nas emergências, né, se todos os indivíduos procurassem um atendimento, isso iria ainda mais ajudar o colapso do sistema de saúde. Então, é importante identificar aqueles indivíduos que são dos grupos de risco de agravamento, são indivíduos mais necessitados, ou seja, indivíduos que classicamente tendem a complicar. E isso já é muito bem descrito, a associação de algumas doenças, né, obesidade, com formas mais graves da Covid. Esses indivíduos devem procurar atendimento. Se você não se enquadra no grupo de risco, se você não tem nenhum sinal de alerta, né, que sinais de alerta são esses: febre por mais de 3 dias, falta de ar, dor no peito, desmaio, ou alguma outra forma típica, né, mais grave. Então, se você não tem esse sinal de alerta, você não precisa procurar atendimento. Então, é importante essa compreensão. Cerca de 97% dos casos de Covid evoluem para cura, né, e apenas 20% vão exigir internamento. Então, grupo de risco, sinais de alerta, procurar emergência. Você está com uma forma leve, né, realmente você vai observar a evolução da doença, e aí, no caso de qualquer pior, qualquer agravamento, procurar imediatamente um atendimento de emergência.
Tem uma rede muito bem estruturada, né, de suporte por telefone, suporte virtual. Muitos colegas estão fazendo atendimento virtual e aí, nas dúvidas, né, você pode tentar agendar um desses mecanismos e viabilizar, né, a melhor forma de ser ouvido, de tirar suas dúvidas. Entendi. É importante o senhor levantar essa questão da. Estou te chamando de o senhor, né? Tu super jovem. É importante você levantar essa questão de que 20% das pessoas que se contagiam, elas já vão se recuperar de alguma maneira, para que também a gente entenda que esses medicamentos que muitas vezes estão sendo indicados, as pessoas tomam eles, né? Acham que, nossa, fez o efeito, me salvou, né? E aí, quando, na verdade, a própria resposta imunológica do corpo da pessoa já levaria ela para essa cura, né? Sim, é muito importante que o nosso medo, né, nós temos medo de morrer, de perder esse parente, ele não nos leve a tomar decisões erradas. Então, o medo tem que ser um alerta para que eu preciso me preparar para aquilo, eu preciso estudar, eu preciso ter informações, né, ouvir as pessoas que têm competência e formação para tal, e aí seguir as orientações. O grande problema nosso, em termos de Brasil, é que as altas lideranças confundiram política com ciência, e aí se perdeu e se perde muito tempo com discussões que a ciência não valida. Então, até o momento, nenhuma medicação disponível por via oral se mostrou eficaz na prevenção. Cada vez mais saem estudos que não mostram essa resposta. Nós já temos algumas intervenções na fase inflamatória, ou seja, uso adequado de corticoides, né? Tem agora o tocilizumab, já se fala inibidor da janupinase, enfim, existem algumas opções que são utilizadas como imunomoduladores, né, para prevenir a cascata de hiperinflamação. E a gente sabe também que o uso de medicações sem indicação, algumas delas estão associadas a pior desfecho, né, a efeitos adversos, como, por exemplo, a cloroquina pode dar arritmia cardíaca, a tromicina, eu já encaminhei pacientes para UTI, né, evoluindo com arritmia, além de ser um antibiótico, né, antibiótico não tem ação antiviral, então ele tem uma ação para bactérias, e aí quando eu uso um antibiótico no corpo humano, eu interfiro em todas as bactérias do nosso corpo. Então, eu consigo induzir ou levar a resistência microbiana. Então, quando eu precisar no futuro da azitromicina para as infecções bacterianas pela atenção, eu não vou ter mais essa droga, né, esse potencial ligado. Então, a gente tem que ter esse uso racional, né, e fazer para o Covid, né, o que a gente tem de base, né, que são as medidas de prevenção, suporte, né, ter bons hábitos. Então, as pessoas falam, vitamina D, vitamina C, eu considero a saúde como um todo, né? Se o seu sistema imunológico ele está fragilizado por qualquer dia, qualquer doença que você tenha, a probabilidade de você ter um desfecho pior, ela aumenta. Então, procure ter bons hábitos, se alimente bem, durma bem, veja os seus níveis de vitaminas, faça as devidas reposições, né? Sempre que possível com orientação, tá? Para que a gente possa ter a melhor forma de lidar com essa doença. Entendi. Doutor Danilo, agora sobre as variantes. Vira e mexe, a gente tem escutado nos jornais sobre as novas variantes, né? O coronavírus, ele surgiu com uma determinada formação no DNA dele, e aí, com o tempo e com a transmissão, ele foi mudando. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas variantes e também sobre as variantes presentes aqui no nosso estado. Se existe alguma, quais são? Perfeito. Esse termo, né, variação, variante, ele é um termo muito comum e frequente, né, na virologia, ou seja, os vírus, eles são estruturas muito simples quando se compara a um organismo celular, né, as bactérias e os outros organismos, e eles utilizam da maquinária de reprodução do material genético de uma célula para poder se replicar. Então, esses vírus têm um sequenciamento de genes, esse gene inserido, né, na célula em que ele parasita, e a partir daí ele começa a produzir suas cópias. Nesse processo de replicação, podem ocorrer mutações que levam à perda de genes, à aquisição de novos genes, e isso confere essas variantes, né, que são
vírus com sequenciamento genético diferente das iniciais. Isso é muito comum. Né? Qual é o impacto disso? É muito variado. Algumas são variações pequenas, né? Outras são até mesmo inviabilizar o vírus, essa variante ela não consegue. Outras conseguem conferir a capacidade de maior transmissão, porque o vírus começa a multiplicar mais rápido, então o indivíduo infectado ele tem uma carga viral maior e aí ele consegue transmitir mais pessoas. Estuda-se muito a associação dessas variantes com formas graves. Tem uma variante que está predominando em uma região. E aí diz, olha, tem pessoas mais graves, mas será que é a variante que está associada à gravidade ou o número de indivíduos acometidos aumentou, né, porque essa variante transmite mais, e aí se eu tenho um percentual de gravidade estabelecido e minha amostra aumenta, eu vou ter mais indivíduos graves. Inicialmente elas tinham nomes de letras e números, né, algumas ainda têm, agora são letras do alfabeto grego, então alfa, beta. Nós temos a nossa variante de Manaus, a P1, né, que é a gama, a alfa é do Reino Unido, a beta é da África do Sul, e agora tem a variante delta na Índia, que é a da vez. Pelo menos as informações que eu tenho, a gente não tem a variante delta aqui no Brasil, está no estudo em São Paulo. Eles fizeram um sequenciamento viral de mais de 200 amostras e não se identificou a variante delta. Saiu há 2 dias atrás. Realmente predomina, né, a variante P1, tanto em São Paulo quanto aqui em Pernambuco, né, que é a nossa variante de Manaus. Então, essa vigilância dessas mudanças de sequenciamento, ela é importante para que a gente possa entender essa dinâmica. Né? Questiona também a relação das variantes com vacinas. Alguns estudos mostram que algumas variantes apresentam uma eficácia reduzida, né, em relação a alguma vacina, então a vacina não vai ser tão eficiente quanto, mas a gente não pode falar em ineficiência. Tá? Então, mesmo reduzindo aquele percentual lá, que o fabricante, 96% caiu para 80%, mesmo assim, ainda é um excelente e o melhor caminho para que possa sair, né, realmente dessa pandemia. Não sei, já pensei sobre isso, é uma opinião minha, do comportamento do SARS-CoV semelhante ao vírus da gripe, a influenza, que anualmente nós fazemos um levantamento das variantes de influenza mais comuns, e aí a vacina do ano ela é feita baseado nessas variantes mais comuns. Então, pode ser que precise identificar quais variantes de coronavírus foram mais frequentes e aí se produzir, né, ou se elaborar essa vacina para que ela contemple e possa inferir melhor resposta imunológica a essas variantes. Certo, doutor. Agora, vamos falar um pouquinho sobre tratamento preventivo. Isso existe? Eu já vi, assim, por cima, em grupos de WhatsApp, o pessoal mandar, se você fizer um suco de maçã com gengibre, com não sei o quê, você não vai pegar Covid nunca. Tome isso todo dia. Isso existe? Ou remédio, ou planta medicinal? O que é que o senhor me fala sobre isso? O nosso tratamento precoce é realmente a prevenção, né? Uso de máscara, evitar aglomeração, distanciamento social, ter consciência dos nossos atos. Não tem nenhuma medicação. E isso não é um motivo para causar pânico, né? Nós lidamos com doenças virais sem prevenção há milhares de anos. Então, qual é a prevenção para a dengue? Né? Vamos prevenir que o mosquito se multiplique, vamos usar um repelente, enfim, vamos impedir que você tenha o contato com a doença. Tá? Então, boa parte das viroses, nos países asiáticos, principalmente em alguns países europeus, nas epidemias de gripe, então gripe asiática, gripe suína, gripe aviária, era muito comum aquele cenário, todo mundo com máscaras nos aeroportos, né, que era uma coisa específica, né, Japão, enfim. E agora a gente consegue reproduzir isso aqui, né, em todos os países do mundo. Então, essa prevenção, né, e essa consciência do que estamos fazendo e das possibilidades de contágio são essenciais para que a gente realmente se previna da Covid. Então, medicação específica, infelizmente, não tem. Certo, é bom frisar isso também, né? Vindo de uma pessoa que entende do assunto, que estuda o assunto, que tem propriedade para falar do assunto. Porque às vezes a gente escuta de um tio, de uma pessoa da família, ou mesmo de uma pessoa que admira, mas acho que nesse ponto a gente tem que ter humildade, né? Para ouvir a ciência
e seguir o que deve ser seguido, e não fake news, como a gente escuta por aí, né? Doutor Danilo, eu vi algumas reportagens recentemente sobre as sequelas que a Covid deixa. Em algumas pessoas ela não deixa sequela nenhuma, em outras as pessoas ficam com dificuldade na respiração ou até mesmo na mobilidade. O que é que se sabe sobre os tipos de sequelas, se elas acontecem obrigatoriamente ou se elas já têm um padrão? Giovana, existem infinitas possibilidades em relação a isso. A gente tem um vírus que ele está cometendo o mundo, uma pandemia, então nós temos aí 7 bilhões de pessoas e algumas pessoas têm infecções. E como eu coloquei no início, né, esse vírus tem tropismo por várias células do corpo. Então, essa síndrome pós-Covid, ela se apresenta de várias formas. Tem indivíduos que não vão ter nada, tem indivíduos que vão ter o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica, né? É descrito uma perda de massa muscular. Alguns pacientes falam, Danilo, quando eu me olho no espelho, eu vejo a minha musculatura mais flácida e ela perdendo forma. Então, na fase aguda do Covid, isso pode acontecer e alguns estudos quantificam isso. Isso leva a uma indisposição a longo prazo. Aquele indivíduo que acorda e ele não quer sair da cama, ele não tem vontade de fazer o que ele fazia habitualmente. E isso varia, né? 2 semanas, 3, até mais tempo. Queda de cabelo, tem sido muito descrito. Alterações no humor. Então, a Covid pode precipitar ansiedade, esquecimento, tem sido muito, muito comum nas pessoas. E por quanto tempo isso a gente não tem ainda precisão de informar aquele indivíduo que é acometido de forma grave, que ele é hospitalizado em uma terapia intensiva, ventilação, traqueostomia, vem todas as complicações do paciente crítico, né? Aquele paciente que passou semanas, né, sem utilizar a sua musculatura, sem utilizar o seu sistema de forma fisiológica. Então, tudo isso exige uma reabilitação. Eu alerto muito os meus pacientes assim, dos tempos da doença. Olha, nós estamos agora no 8º dia, são mais ou menos 14 dias, tem alguns dias difíceis, que pode ter que ser um pouquinho mais, porque essa informação e esse preparo é muito importante. Né? Manter a sanidade mental, né, e ter a mente treinada na situação. É muito difícil isso e eu não sei se fosse eu numa situação grave como ele teria, mas eu tento construir essa aliança com o meu paciente de que ele precisa manter a cabeça firme porque vai ser um dia depois do outro. E pode ser um processo curto, ou às vezes ele é mais longo, e a gente vai passar por isso junto. Certo, obrigada, doutor Danilo. Agora eu quero falar um pouco sobre as grávidas. A Fiocruz ela fez um estudo e, segundo esse estudo, desde o início da pandemia até maio desse ano, 1.088 grávidas morreram depois de contrair a Covid. Vou pedir para o senhor falar um pouco sobre os riscos trazidos pelo coronavírus nas gestantes e nos fetos. Se existe algum tipo de orientação diferenciada para quem é gestante ou para quem pretende ser mãe ainda durante a pandemia. Na pandemia, epidemia de influenza, quem trabalhava com funções e via essa associação de gestação e Está influenza cortando um com... pouquinho, só um segundo. Cortou um pouquinho. Pode repetir, por favor, do começo. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo bem? Melhorou. Nas epidemias de influenza, a gente observava que a gente ficava nas emergências atendendo os pacientes, quando chegava uma gestante com influenza, era um cenário praticamente certo de terapia intensiva e às vezes até óbito. Então, a gente tinha esse grupo de risco muito bem desenhado. Existe uma associação de Covid com gravidez, né, e alguns desfechos desfavoráveis, mas não é tão comum quanto na influenza. Diante disso, a rede estadual de saúde aqui de Pernambuco, né, estruturou o hospital o IMIP como referência, né, para atendimento às gestantes, né, e aos neonatos acometidos. Já se é descrito, né, a possibilidade de infecção do bebê. Não se sabe em que momento isso acontece, se é durante a gravidez, no parto, pós-parto, mas alguns bebês têm um exame positivo. A grande maioria evolui de forma clínica satisfatória, mas alguns podem evoluir de forma grave.
que a gravidez, tem uma associação da infecção do Covid na gravidez com prematuridade. Então, o bebezinho nasce com menos de 37 semanas, pode acontecer. E alguns casos até de aborto. Considerando a Covid como uma doença trombogênica, ou seja, ela aumenta a possibilidade de formar trombos, a gente vê muito isso no adulto, né, trombose venosa profunda, eventos trombóticos placentários ou recometimos também podem ocorrer. Tivemos alguns casos atípicos no HC, precisamos fazer uma investigação, inclusive estão em estudo para saber se tem relação com o Covid. Então, é possível que isso aconteça. Tem algumas dúvidas, eu tive Covid próximo ao nascimento do meu bebê, eu tenho que ficar afastado dele. A gente sempre pondera custo-benefício. Então, o risco do bebê se infectar, ele é pequeno, né? A possibilidade, inclusive, da mãe passar anticorpos para o bebê. Tá? Então, a mãe consegue, nas suas infecções, proteger o bebê de alguma forma. E quando você pondera o benefício, o ganho desse primeiro contato mãe-bebê, então, né, essa proximidade, né, esse toque, isso é muito importante. Então, orienta-se um distanciamento de 2 metros entre a mãe e o bebê, né, se possível, um amparo, e a mãe ela vai seguir, né, as medidas de prevenção, higienizar bem as mãos, utilizar máscara, ela pode amamentar, uma relação de transmissão via leite materno, e então, tomando todos esses cuidados de higiene, né, a gente preserva esse binômio, né, mãe-bebê. Que ótimo, o senhor já respondeu sobre, você já respondeu sobre a amamentação, eu ia perguntar sobre isso agora. Quero falar um pouco sobre máscara agora. Mesma coisa das orientações dos hospitais. As orientações mudaram conforme o tempo, né? E aí a gente tem máscara de tecido, máscara cirúrgica, e agora tem se falado muito na máscara do tipo N95, que é semelhante à PFF2. Essas máscaras, a gente sabe que em alguma porcentagem todas elas são eficazes, né? Mas existe um tipo de máscara melhor para cada situação? Como que a gente pode fazer essa escolha desse uso no dia a dia? Ótima pergunta. Essa máscara de tecido, que a gente chama, né, que a gente tem usado no nosso dia a dia de ruas, ela não é considerada equipamento de proteção individual. Então, diante de um caso suspeito ou confirmado, deve-se usar um EPI. E esse uso ele é adequado ao nível de exposição. Então, se o profissional ele for se expor a um ambiente onde haja produção de aerossol, por exemplo, da terapia intensiva, intubação, respiração, coleta, suave, deve-se usar, né, a PFF2, peça facial tipo 2. Né? Tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, elas têm um diâmetro de filtro, né, que confere a ela, né, eficácia contra algumas partículas específicas. Então, a N95, que a gente terminou, né, associando a PFF2, mas o nome correto é PFF. E é importante que as pessoas tenham consciência de que o uso da N95 é para os profissionais que estão expostos a essas situações, para que a gente não use de forma inadequada o nosso EPI. Ela tem um custo, a gente passou por no início da pandemia, agora os estoques estão mais regulares, mas discutimos várias estratégias. O ideal seria de uso único, mas isso seria inviável. Então, a gente estabelece prazos, né, que vai ser trocado, então, depender da disponibilidade do serviço. E em relação ao é importante que as pessoas usem da melhor forma. Então, se organizar, vou dizer assim, analisar o risco. Tá? Eu vou sair, vou passar duas horas fora de casa, vou passar 10 horas. Tem que ter um quantitativo de máscara adequado ao tempo que eu vou estar fora de casa. Então, cada 2 horas é indicado que você troque a máscara. Mas eu só tenho 2, vou passar 6 horas. Então, você faça da melhor forma. Fica a cada 3 horas e troca. Então, tente fazer o melhor com o que você tem. Mas, em média, 2 horas, a gente deve se trocar, né, essa máscara. Ela deve ser feita de algumas formas. Então, deve ter 3 camadas, né, uma externa, uma interna e uma camada intermediária, que é filtrante, de preferência de algodão ou de tecidos que contêm o algodão na sua maior parte de composição.
É importante que ela fique ajustada ao nariz, à boca e ao queixo, que não sobre espaço. Você costuma orientar fazer esse teste da vedação. E a máscara tende a fazer isso, então é importante que isso aconteça. E na hora de retirar, nunca pegar na frente da máscara, né, onde ficam as partículas. Assim que você retire as máscaras, né, por trás e acondicione de forma correta. E sempre que manipular, antes de manipular o rosto, higienizar as mãos e após a retirada também higienizar as mãos. Minha máscara é de tecido, ela consegue prevenir que você tenha contato, como também, se você tiver infectado, que você passe para outras pessoas. Certo. Doutor, só um segundo. Tem algumas pessoas comentando que o áudio tá baixo. Gente, o áudio para mim, ele tá normal. Eu coloquei no máximo. Eu não sei se é o teu fone, Danilo, ou... Do fone, ver se fica melhor. Quer tentar? Vamos tentar? Ainda tem uns 10 minutinhos ou 15 aí pela frente. Você consegue me ouvir melhor? Agora parece estar melhor. Depois de tanto falar, né? Tá melhor, pessoal? Sim. Acho que sim, Giovana. Tá, ok, obrigada. Doutor Danilo, ainda sobre máscaras, algumas pessoas levantaram esse questionamento, por exemplo, sobre a PFF2, que está sendo mais procurada agora. Ela pode ser reutilizada, de fato? Se sim, qual é a durabilidade dela? Por quanto tempo a gente deve usar ela, com a segurança de que ela está protegendo, de fato, contra a contaminação? Como eu falei anteriormente, né? Então, essa disponibilidade dos teus estoques, né? Você, como gestor do teu hospital, você vai ter que avaliar o quantitativo de uso diário, né? Definir quais áreas específicas para isso, né? E definir o nível de exposição. Então, por exemplo, para algumas áreas no hospital, a gente instituiu uma semana, essa N95, em que você tem um volume, uma carga viral circulante menor. Para outros é de uso diário, em torno do plantão. Tá? Então, é um estudo assim, racional, você tem que tomar essa decisão. Nós queríamos que fosse semelhante à máscara cirúrgica, né? Que de uso único, exclusivo. Então, usou, você despreza, desde que você, a não ser que você vá atender pacientes em série. Né? No entanto, a disponibilidade é limitada e o custo da N95 ele é bem maior do que a máscara cirúrgica comum. Tá? Então, a ciência, ela pensando nessa escassez de máscara, desenvolveu muitas pesquisas. A gente tem, inclusive, pesquisa aqui na Federal com radiação ultravioleta, né, para tentar esterilizar essas máscaras. E aí é necessário seguir, né, todos os passos da ciência com as suas certificações, né, de que essa máscara realmente vai estar pronta para o reuso. Tá? Principalmente no ano passado, a gente discutiu muito como acondicionar essas máscaras. Tá? Então, nos serviços, nós tínhamos que dispor, né, de orientações de locais, né, para colocar essa máscara. E aí tinham sacos de papel, vasilhames plásticos, né, aqueles Tupperware, enfim, desde que a máscara pudesse ter contato do ar, né, para que a umidade não ficasse retida. Então, e tem aquela orientação, se a sua máscara estiver suja, estiver úmida, né, danificada, deve se trocar de forma imediata. E aí vou entubar um paciente. Então, intubação é igual a troca de máscara, porque o nível de exposição é muito maior. Então, esse estudo individualizado de cada cenário, né, do seu hospital, do nível de assistência, da disponibilidade, é essencial para que a gente possa usar da melhor forma. Entendi. Agora eu vou fazer uma pergunta que está dentro do tema, mas é meio pessoal também. A maneira que eu tenho utilizado máscara é o seguinte: eu tenho 5 unidades de PFF, que em determinados períodos eu vou trocando. E aí eu uso um dia por semana, porque eu lembro a última pesquisa que eu fiz falava que, como elas estão sendo reutilizadas, o ideal é que elas fiquem descansando, né, entre 3 a 4 dias para ser feita a reutilização. E aí, para além disso, a depender do dia, se eu tiver mais paranoica ou não, eu coloco uma máscara de tecido por cima. Eu estou utilizando de maneira correta?
Sim, existe algumas recomendações, né? Inclusive, a gente discutiu essa estratégia, né, de disponibilizar um quantitativo, vamos supor, 5 máscaras, né, como você colocou aí, que vão ser a cada 5 dias, em vez de disponibilizar uma a cada 5 ou 7 dias, né, fornecer 5 ou 7 máscaras, e tem alguns estudos que mostram esse tempo, até de 2 dias, que tem um período menor, né, e que esse vírus ele fica inviável, né, para a transmissão na máscara. Sim, é possível. Então, estabelece um prazo, né, para que essa máscara não fique de uso eterno, né, então que você possa ter aí esse reuso. A sobreposição de máscara, ela também é descrita. Eu, particularmente, tem alguns cenários que eles colocaram como na tentativa de prolongar o uso da N95, né, colocar uma segunda máscara, mas eu não considero isso como um fator para aumentar ou diminuir o tempo de uso, tá? Então, pode ser utilizado, mas a gente não define o tempo orientando essa estratégia, tá? Mas é uma barreira a mais, né? Avalie também sua questão de saúde, né? O quanto a máscara sufoca, né? E a N95, ela, por exemplo, eu tenho um rinite, ela pressiona, de repente minha rinite começa a atacar, eu já penso logo que é coronavírus, e aí, enfim, fica nesse conflito. Então, assim, avalie, né, a sua situação de saúde, né, o quanto você tolera isso, o quanto isso não vai influenciar também a tua questão mental aí de lidar com a pandemia e faça, né, a sua estratégia. Tá, ok, fico mais tranquila, então. Agora, sobre vacinação. A gente está chegando à marca de 26% dos brasileiros vacinados. E muita gente não está indo tomar a segunda dose, né? Apesar do espaçamento de tempo refletir, né, nessa quantidade menor de pessoas vacinadas por dia que a gente vê sendo noticiado, a sensação que dá é que as pessoas acham que uma única dose é suficiente. Isso é verdade, doutor? Giovana, eu me preocupo muito com esses tempos diferentes, né, dos países europeus, Estados Unidos. A gente começa a ver no jornal, né, esse retorno às atividades, e aqui no Brasil nós estamos num momento diferente. Então, a gente precisa ter consciência de que realmente a garantia de imunidade é com 2 doses, tá? Uma fala importante, essa vacina ela vai proteger você principalmente das formas graves, tá? Então, esse é o grande ganho. A gente não vai sobrecarregar o sistema de saúde tendo que internar pacientes, mas não impede que você venha adoecer ou que você transmita. Então, a gente espera que com os novos estudos, né, e com o tempo, a gente tenha também essa certificação de que você não vai adoecer com a vacina, mas o que eles anunciam é que você não vai ter formas graves e que essa proteção, ela atinge, né, o seu máximo com a segunda dose. Então, com a primeira dose, o sistema imune, que não sabia como produzir anticorpos contra o vírus, ele produz esses anticorpos e aí você já tem alguma resposta, porém, numa segunda exposição, né, esse caminho que já está meio que pronto, ele é potencializado, então você consegue ter uma eficácia melhor. E Tem continua. não, isso depende muito também do tipo da vacina, tá? A vacina da Pfizer dá muita reação, né? Porque o mecanismo da vacina difere entre elas. Então, nos dá a impressão que esse mecanismo novo, né, de inserção de RNA, ele tem um poder imunogênico muito bom. Então, essa reação que as pessoas sentem provavelmente é uma resposta imunogênica que está se iniciando de forma mais exaltada. Entendi. E como que a ciência explica o fato de que algumas pessoas, mesmo com a segunda dose, elas têm se contaminado e morrido de Covid? A gente pode relacionar isso a alguma comorbidade prévia ou a própria situação de saúde da pessoa no momento? Ter uma resposta absoluta, assim, de certeza, é muito difícil. Então, tem que individualizar cada caso. De fato, nós ouvimos relatos, né, de pessoas que, mesmo com as 2 doses, né, vieram a falecer. Mas, como você falou, isso é um universo em que diversos fatores, eles precisam estar harmonizados para ter um desfecho, né? Então, a condição de saúde, né, o nível de assistência, o nível de intervenção. Então, realmente é
é um cenário difícil de explicar, porém isso é muito raro. Então, a maior parte das vacinas conseguem conferir até 100%, né, de proteção contra o óbito. Tá? Então, isso aí é uma exceção, isso não é uma regra. E a gente não pode utilizar esse argumento para não vacinar. Então, não vou tomar a segunda dose porque meu vizinho tomou as 2 doses e foi internado, então não serviu de nada. A gente não pode. Essa é a nossa principal medida de saúde coletiva, né, para mudar o cenário. E se isso não for feito em tempo hábil, né, começam a vir as variantes, começam a surgir um novo cenário epidemiológico com outras doenças, enfim, que gera mais confundimento, enfim. Então, é necessário que seja feito isso em tempo oportuno. Influenza, eles começam as campanhas a final de abril e aí vão até junho. Então, você vacina por um ano ali em 2 meses. Tá? Em Covid, se você dilui, eu entendo a disponibilidade, a escassez, mas as políticas públicas precisam se organizar ao máximo para vacinar o mais rápido possível. E uma das últimas perguntas que eu tenho, antes da gente abrir para as perguntas que o pessoal fez aqui, é correto que a melhor vacina que existe é a que tem disponível para você no posto, na hora que chegar a sua vez de se vacinar, certo? Não, Eu vi algumas pessoas querendo escolher, a Pfizer é melhor, se tiver a Pfizer, escolhe a Pfizer, como se a gente chegasse no posto assim, né, olha, hoje eu quero essa daqui. Coronavac. Então, e graças a Deus estou bem, mantenho as medidas de proteção todas, então eu me policio, né? Teve um paciente que eu atendi no Oswaldo Cruz, uma senhora, e ela intercorreu na transferência da ambulância para o andar, e a gente precisou entubar. E aí, quando eu me vi, eu estava entubando com a máscara cirúrgica, que é a máscara que eu fico atendendo. Eu disse, não, calma, eu preciso manter todos os cuidados. Então, se eu vou fazer uma intubação, eu preciso usar uma N95. E isso se aplica, né, às pessoas, né, de acordo com sua exposição. Então, eu tomei minha vacina, né, a vacina boa é disponível. Agora, olha, eu tenho aqui uma da Pfizer e uma AstraZeneca. Da Pfizer, né, que a gente tem visto que tem uma resposta melhor, né, mas assim, se só tiver uma, toma essa que tem. A gente tem agora, vocês me escutam? Voltei? Sim, sim. Tem agora a vacina a Sputnik V da Rússia, né? Alguns estados vão poder adquirir. Me dá a impressão que o cenário é bom, porque os países com mais condições, eles já conseguiram atingir, né? Fazer os seus contratos para vacinação. Então, as indústrias farmacêuticas, os fabricantes, eles estão produzindo vacina, né? Num nível nunca visto. Isso precisa ser vendido, né? É um investimento. Então, esse poder de barganha e de negociação, né, das governanças brasileiras, ele começa a aumentar, porque começa a ter mais vacinas. Nunca na história, para nenhuma doença, se tiveram tantas vacinas sendo pesquisadas ao mesmo tempo. Então, a gente tem que começar a ver a pandemia não só pelo lado triste, né, pelos óbitos, e eu expresso minha dor, mas também pelos ganhos em termos de ciência, né? As grandes epidemias, elas estão associadas a grandes saltos na vigilância sanitária, foi assim com HIV, foi assim com as pandemias de gripe, então nós vamos ter grandes ganhos depois dessa pandemia, já estamos tendo, em diversos aspectos. Obrigada. Danilo, fala para mim um pouco sobre a atuação da UFPE e do Hospital das Clínicas durante esse período de pandemia no combate à Covid. Perfeito. A gente, desde o início, eu acho que em fevereiro, né, do ano passado, final de janeiro, nós começamos a nos reunir em comitê de crise, né, ou seja, as lideranças de diversos setores, né, isso encabeçado pela superintendência, e daí começamos a nos reunir para preparar o hospital para o atendimento, pensando individual, e para fazer as pactuações com a rede estadual de saúde. Então, nós entramos no plano de contingência estadual, se eu não estou enganado, acho que nível 2 ou nível 3, enfim, mas não foi no primeiro nível, né, que era previsto, e essa transição de níveis foi muito rápida, né? Então, rapidamente a gente teve essa expansão da pandemia. E o Hospital das Clínicas, ele disponibilizou leitos de UTI, tá? Numa unidade chamada Bloco Vida, a gente fez uma adequação estrutural, né? Relocamos a triagem obstétrica ao laboratório, foi realmente
um projeto assim engenhoso, né? E essa UTI ela passou a ser referência para esses pacientes COVID. Criou-se o pacto, né, com a rede de regulação de encaminhar os pacientes do HC para o HC, aqueles pacientes mais complexos. Então, quando eles viam que um paciente precisava de UTI, mas precisaria de um suporte de nefrologia, né, enfim, de cirurgia geral, alguma outra grau de complexidade, pela excelência do que é oferecido pelo HC, esses pacientes eram encaminhados para lá. E a gente teve bons resultados, né? Não só isso, a nossa enfermaria de doenças infecto-parasitárias, ela foi toda estruturada, reformada. Então, nós temos hoje uma enfermaria, assim, os padrões de qualidade muito bons, né? Tinha até o jargão, né, de que a UTI, a enfermaria do HC, é padrão sírio, diziam assim, né, para a gente. E eu fiquei muito orgulhoso disso, né? A equipe como um todo funcionou de forma muito orquestrada, muito amor e muita doação, um total apoio da alta gestão, apoio e lideranças à frente e ditando tempos, né? Hoje nós estamos, graças a Deus, os indicadores já mostram, né, uma redução dessa segunda onda, desse pico de segunda onda. Então, as taxas de ocupação começam a cair, nós não estamos com pacientes em espera para transferência no estado. Então, o hospital dá um suporte hoje com leitos de UTI e também de enfermaria, e vamos esperar aí as próximas negociações, né, para ver como será o nosso comportamento. Um dado importante também, atendimento não COVID, foi pactuado com a rede estadual, né, uma vez que todos os hospitais precisaram atender COVID, que a gente desse um suporte em algumas áreas cirúrgicas, como vascular, urologia. Então, como forma de desafogar outras emergências, como Getúlio Vargas, Barão, enfim, restauração, esses pacientes eram transferidos, continuam sendo, né? Existem leitos exclusivos para que eles possam dar vazão e permitir que esses outros hospitais continuem dando suporte COVID a outras áreas. Então, essa atuação aí em conjunto e orquestrada foi essencial para que a gente pudesse ajudar, né, de forma efetiva o Estado. Certo, bom saber. É um respiro de esperança, né, no que vai se desenvolvendo. Antes de abrir para as outras perguntas, eu tenho uma última pergunta pronta aqui para ti. A gente tem ouvido muita coisa mirabolante sobre a Covid-19. Muita fake news circula em grupo de família, em grupo de pessoas, às vezes, mal informadas ou mal intencionadas, né? Uma das coisas que eu já ouvi foi, por exemplo, os médicos estão ganhando R$19.000 por cada morte de Covid. Tá morrendo gente? Tá, mas não é tanto assim, não. A pessoa leva uma topada, morre, aí o médico vai lá e bota que é Covid. A gente tem ouvido muito essas coisas, e é até preocupante você perceber que algumas pessoas realmente acreditam nisso, né? Então, minha pergunta é mais no sentido de por onde é que a gente pode se orientar? Uma fonte credível, confiável, sabe? Para quando chegar uma notícia dessa, dizer, não é assim não, olha essa notícia aqui, olha esse dado aqui, sabe? Como que a gente pode caminhar nesse sentido? As minhas fontes, eu costumo reproduzir, né, alguns sites e órgãos internacionais. Eu gosto muito do CDC, do site da OMS. São sites em inglês, mas hoje em dia a gente consegue traduzir uma página facilmente, né, pela internet. A Anvisa, ela continua sendo, né, esse exponente, né, de nortear nossas condutas. Então, os manuais da Anvisa, e eu, né, dou meus parabéns pela condução da Anvisa a essa frente, mesmo como um órgão de assessoria do governo, ela se manteve ao máximo neutra, né, em diversos aspectos, tentando imprimir essa credibilidade em relação à ciência. Então, os manuais, né, essas orientações de máscaras, eles têm manuais específicos para isso. Então, tudo o que nós fazemos é baseado em literatura. Então, a gente não está sozinho, tendo que construir e revisar esses documentos, tá? E precisamos ter fé, né, nos nossos sistemas de saúde. Eu sou um eterno, eu não sou o cara que pula do barco, eu sou o cara que tenta consertar o barco, tá?
Então, assim, que a gente mantenha a fé no ser humano, né? Eu não tenho como falar pelos outros médicos, mas por mim e por boa parte dos que estão próximo a mim nessa batalha, esse 19 aí, por morte, eu só lamento, né? Eu brinco até, acho que eu perdi dinheiro na pandemia, fazendo gestão, né? E dando suporte ao hospital privado, eu, infelizmente, não consegui acompanhar todos os pacientes que eu queria. Então, todos os dias chegam convites, né? Por favor, me ajuda, vem aqui no hospital tal e tal. Infelizmente, eu não consigo, porque se eu der um passo maior do que minhas pernas, né, a gente cai e as pessoas que precisam de mim caem também. Então, eu tentei fazer o melhor, né, no serviço público e no privado, né? Continuo tentando e, graças a Deus, as pessoas que estão comigo na trincheira são pessoas que inspiram. Tá? Então, esse cenário aí de enriquecimento, pelo menos, graças a Deus, nesse sentido, está longe de mim. Eu ganhei experiência, eu ganhei amigos, eu ganhei uma projeção, então eu vou ter um retorno financeiro, né, profissional, por essa projeção e por esse compromisso, e que Deus continue nos inspirando a fazer isso da melhor forma. Amém, de fato. Fez o que precisou ser feito e muito bem, né? Doutor Danilo, agora eu vou abrir para algumas perguntas que o pessoal fez aqui durante a nossa live, tá? O Pedro Melo, ele tá com essa dúvida. Ele quer saber se a vacina contra o corona, na opinião do senhor, vai acabar entrando no mesmo esquema da vacina da gripe, que o pessoal tem que tomar sempre, né? A minha impressão pessoal é que sim, já se fala sobre isso, né? Que realmente a gente vai precisar realmente conviver com o coronavírus. Vai ser uma doença endêmica, né? Como a gente tem gripe, né? Doenças sazonais. A gente não sabe como é que vai se comportar. Me chama a atenção que essa onda, a segunda onda, ela foi semelhante à primeira, né? A gente começou a subir os casos em abril, maio, final de junho começou a declinar. Então, nós tivemos o nosso aumento março, abril. Então, epidemiologicamente, teve esse comportamento, né? Se isso vai continuar dessa forma, a gente não sabe, mas sim, nos dá a impressão de que vai entrar no calendário anual de vacinação. O grande desafio para a influenza, nós vacinamos grupos prioritários, né? Nós temos profissionais, pessoas, né, com fatores de risco para agravamento. Para o Covid, nos dá a impressão que, para ter resposta, tem que vacinar todos, né? Não dá para fazer tantas escolhas em relação a quais grupos vacinar, né? Os estudos em Serrana, né, aquela cidade de São Paulo que vacinou 100% da população, quando eles atingiram, né, 3/4 ali, 70% da população, eles tiveram realmente um declínio importante. Então, vamos esperar, né, para ver como vai ser esse comportamento e o que a gente pode fazer, né, com essas vacinas. Massa. O nosso colaborador, Eric Johnny, ele perguntou sobre as variantes do coronavírus, as variantes da coronavírus. Ele quer saber se você acha que as vacinas que já existem, elas vão ser eficazes para imunizar com essas novas variantes. Essa pergunta eu acho que é um dos temas mais estudados, né, na ciência, da questão da imunologia em relação à resposta às vacinas. Alguns estudos já respondem isso, que sim, alguns estudos mostraram que as vacinas atuais elas são eficazes contra as variantes, tá? Alguns mostram algum declínio em relação à eficácia, mas que esse declínio, por exemplo, vacina da Pfizer, com 96%, 95%, ela cai para 80%, 78%, né? Isso não quer dizer ineficiência. Então, a vacina continua eficaz, porém com um percentual menor, né? Os estudos para a Coronavac falam em torno de 50%, né? O pessoal, é muito ruim e tal. É difícil comparar uma vacina com outra, porque o estudo foi feito numa população específica de algum local do mundo, algum país, e você não compara uma vacina com a outra, né? Essa vacina nova que está sendo desenvolvida pelo Butantan, ela vai utilizar essa metodologia de comparação de eficácia, ou seja, é um método diferente daquelas outras que tinham fase 1, fase 2, fase 3. Então, a gente é difícil dizer esse percentual, 96, a outra foi 50, mas assim, teve um estudo direto comparando uma com a outra, tá? Então, isso limita muito.
tá? Mas, em princípio, né, essas novas variantes, elas conseguem ser contempladas pela resposta imunológica das vacinas atuais. Que bom, notícia boa, né? A nossa gerente de RH, Iraci, ela quer saber sobre as pessoas que os negacionistas, digamos assim, as pessoas que não querem se vacinar. Ela pergunta assim: será que vai ser necessário, será que vão ser necessárias ações voltadas para essas pessoas? Algum tipo de consequência ou cobrança no sentido da obrigação para essas pessoas se vacinarem em prol do coletivo? Eu atestei aqui a minha crença no ser humano, né? Mas às vezes, eu me pergunto, né, diante de tantas evidências, né, de tantas falas, de tantas mentiras, né, será que algumas pessoas conseguem se sensibilizar com... Eu já vi pessoas até com parentes próximos que vieram a óbito, que as pessoas continuavam, né, nesse discreto das ações e jogavam isso meio que, né, para o acaso. Enfim, eu fico nesse ponto. Essa discussão da vacina, ela é antiga, né? Então, a Covid veio para fortalecer a vacinação. Antes da pandemia, existia assim, uma corrente em alguns países, e até aqui no Brasil, de não vacinação. Então, algumas doenças começaram a reaparecer, doenças que já estavam praticamente controladas, né? E aí começa-se uma campanha, né, defendendo-se uma via natural de contágio por doenças que era importante para o desenvolvimento do ser humano, enfim. E aí vem a pandemia, né, levando essa discussão para outro nível, com um argumento forte: olha, se a gente não vacinar, a gente não vai mudar o cenário. Tá? Então, eu vejo essa palavra vacina dita milhares de vezes, né, por nós, na mídia. Então, isso veio para fortalecer a vacinação. Então, se diante desse cenário as pessoas não forem convencidas, eu sinceramente eu não sei, né, como proceder. Fala-se não, em alguns hospitais e tal, inclusive, termos, né, nós oferecemos a vacina, porém a pessoa se negou, né, a tomar a vacina. Então, assina-se um termo de ciência disso, né? Lembrando que essa proteção individual, ela não se limita. Então, você protege as pessoas em sua volta. Então, você protege sua família, seus idosos, suas crianças, né? Então, é um ato egoísta, né? Não aceitar, né, essa possibilidade de término, né, de saída desse cenário epidemiológico. Vamos lá. A nossa colaboradora Caroline Xavier pergunta o seguinte: levando em consideração o poder de barganha, várias vacinas sendo pesquisadas, a pressão social para vacinação mais ágil, conflitando com a resistência do governo, no sentido de investir pesado em políticas públicas para agilizar essa questão, na tua opinião, quando que o Brasil vai conseguir retomar o normal, como já aconteceu em alguns países? Eu me inspiro em alguns percentuais de outros países, né? Então, levantou-se essa discussão agora: os vacinados não devem usar máscaras, né? A gente viu algumas falas das governanças sobre isso, e aí a gente não pode simplesmente observar o que está acontecendo em países que estão com programas mais avançados e trazer para cá. Tá? Então, a gente tem que ter calma, né? Então, alguns países com 50% de vacinados, esse estudo encerrando com 70%. Então, talvez com essas frequências de vacinação a gente consiga rediscutir, né, as estratégias. Né? O uso de uma máscara, qual o preço, né? As pessoas, atividade física, no começo, eu não consigo correr de máscara, todo mundo corre de máscara agora, todo mundo faz sua academia de máscara e até combina com a roupa. Então, assim, qual é o esforço, né, em usar essa máscara, né? Esse hábito de higienizar as mãos, ele veio para ficar. A gente vai aprender a andar com o nosso álcool em gel. Aí reforço aqui, a apresentação ideal é o gel para a mão. A gente usa muito álcool líquido, mas o tempo de volatilidade do álcool, ele varia, né? Então, o líquido, ele consegue evaporar de forma mais rápida e esse tempo é importante, né, na inativação dos patógenos. Então, se não tendo, você usa álcool líquido, mas o ideal é álcool em gel, né? E, se possível, água e sabão. Enfim, mas manter essas boas práticas, né? E qual o problema em manter isso por mais um bom tempo, né? Eu sei que é difícil, eu sei que tem os grupos de idosos, de pessoas que, né? Mas pondera aí, esse cenário de mudança tá muito próximo.
É verdade. Doutor Danilo, muitíssimo obrigada. Eu quero deixar aberto agora o microfone, se alguém quiser falar mais alguma coisa, trazer alguma contribuição, trazer alguma pergunta. Iraci, você quer falar alguma coisa? Pois não, agradecer, né, doutor Danilo, a disponibilidade. Na verdade, o nosso objetivo também, doutor Danilo, era tranquilizar um pouco as pessoas, né? Tem muita gente muito apavorada. A gente até brinca aqui na FAD, as meninas aqui mesmo na minha sala, que se chamam a louca do álcool. Ah, vai ali passar álcool na mão, volta a passar álcool na mão, vou passar álcool na mão, uso 2 máscaras, uso 3. Aqui no sentido, né, na brincadeira, mas a gente sabe que tem muita gente muito apavorada. E se limitando, né, a muita coisa. A gente tem se preservado aí de visitas, de passeios, de tudo. Então, o objetivo da sua vinda também era isso, era esclarecer um pouco, né, a gente está aí com essa febre de fake news, como disse Giovana, e a gente acaba se perdendo nas informações. Então, eu quero lhe agradecer, sua contribuição foi maravilhosa. E já deixo o convite aqui para voltar outro dia, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, assim, Giovana conduziu muito bem essa conversa, me senti muito à vontade. Eu peço desculpas pelo atraso, mas, enfim, me coloco à disposição. Eu respeito muito, né, essa forma como as pessoas elas lidam com a pandemia. Então, eu tive uma experiência pessoal, né? Minha mãe, ela é nutricionista, professora, então ela trabalha com unidades de produção de alimentos, então ela já tem na dinâmica dela, né, essa forma de limpar, de higienizar. E quando eu cheguei, ela mora em Maceió. Quando eu cheguei, né, na casa da minha mãe em Maceió, isso foi setembro do ano passado, a gente estava numa fase mais favorável da pandemia, né? Eu fiz um teste, fui. E aí, lá na minha casa tinha 2 fluxos, um fluxo limpo, um fluxo sujo, tinha uma área para deixar a máscara, uma área para tinha saneantes disso, saneante daquilo. Eu me senti num hospital, quase que numa UTI, né? E mesmo assim eu entrei, tomei um banho, mostrei meu teste, minha mãe não quis me abraçar. Aí eu tava precisando daquele abraço, né, para dar uma recarregada, mas assim, eu respeito, né? Então ela ela seguiu a risco que tinha que fazer, então eu respeito, né, esse tempo das pessoas, né, e como elas vão enfrentar essa pandemia. Bem, é isso. É muito difícil esse momento que a gente está vivendo e, de fato, se a gente chegou até aqui, até essa altura da pandemia, com saúde, com nossos parentes com saúde, já é um grande motivo para agradecer, né? De fato, você tem toda a razão. O que são mais 6 meses precisando usar máscara diante diante do valor da vida das pessoas, né? Então, não é só por nós, é pelo coletivo, é pela nossa família, é pelo pessoal que trabalha com a gente. A gente precisa ter consciência e escutar vozes como a sua, né? Uma pessoa entendida da área que estuda isso, que vive o dia a dia, que está na linha de frente, né? Acho que só temos que agradecer por sua presença aqui hoje, viu? Muitíssimo obrigada. Quero dizer para vocês que era para essa live ter sido transmitida ao vivo pelo YouTube, mas houve algum problema técnico e o som não saiu lá. O que é que acontece? Eu vou disponibilizar o vídeo amanhã pela manhã mesmo, vai estar a palestra completa lá, se quiserem compartilhar com os colegas. Enfim, você, Danilo, quiser mandar para alguém também, vai estar disponível lá, tá? É isso, muitíssimo obrigada. Obrigada, vai bater uma foto não, Giovana? Vamos bater uma Eita, foto. mesmo! Bem lembrado, Maíra. Olha, fiquei empolgada aqui, não lembrei. Agora Gente, eu cheguei em casa, já estou... quem puder Obrigada, abrir a viu, câmera... Danilo? À disposição, professora. A senhora tem crédito. Nada. Vamos lá, gente. Quem puder abrir A aí, vou FAD fazer que fez todas as aquisições, viu, Danilo, dos insumos, para a gente poder fazer esses testes aí para o HC. Vamos lá. Na pandemia, trabalhando. Pronto, a foto. Sorriso. 3, 2, 1. Sorriso. Obrigada, gente. Boa tarde, bom descanso. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, boa tarde. Tchau.